Em 2002, em Londres, foi publicado um livro. O título é A Verdade. Finalmente, minha história. A verdade, no fim, é a minha. Eu o publiquei. Christine Keeler. Uma mulher de 60 anos que quase 40 anos depois tenta lançar luz sobre isso. Um escândalo que havia causado alvoroço em toda a opinião pública da Grã-Bretanha. Na página 12, Christine Keeler escreve: é muito melhor que o establishment seja pego com as calças abaixadas do que envolvido no roubo de segredos. Esse era o pensamento. Muito melhor que o público seja atiçado por escândalos aristocráticos e que ria de figuras públicas supostamente respeitadas, que imploram para serem dominadas como escravos sexuais, ou que ficam pulando por aí com aventais e máscaras de couro pedindo para serem chicoteados por terem sido maus. Vocês já entenderam. É um quadro bastante colorido, para não dizer coisa pior. É um quadro que retrata uma atmosfera orgíaca dentro de uma Grã-Bretanha que sempre fez, pelo menos externamente, da imagem fria, séria e austera. Um orgulho, uma marca registrada. Em 1963 explode esse escândalo, um escândalo inacreditável. No panorama da história política britânica do século XX, poucos eventos tiveram um impacto tão devastador. Uma mistura de escândalo moral, intrigas, espionagem e queda do poder, como o escândalo Profumo. Um escândalo que leva o nome de seu principal protagonista, o ministro John Dennis Profumo, também conhecido como Jack. Ministro conservador, um barão, um homem casado com uma atriz muito bonita, Valerie Hobson, mas que cede ao seu lado mais fraco, que é uma mistura de vaidade e vontade de impor o poder. Até mesmo no quarto. Profumo era filho de um advogado de origens italianas, quarto barão Profumo, de uma família nobre residente no Reino da Sardenha e que se estabeleceu em Londres ao longo das décadas. Se olharmos o currículo de John Profumo, encontramos o melhor do melhor da formação britânica. Harrow, Magdalen College de Oxford, o Colégio de Kettering, as escolas da alta sociedade. John Profumo também tinha sido um soldado. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele lutou no norte da África sob o comando de Montgomery e foi nomeado oficial da Ordem do Império Britânico em 1944. Em 1960, John Profumo foi nomeado secretário de Estado da Guerra, um cargo que hoje não existe mais, porque o Ministério da Guerra foi abolido. Ele trabalha no governo de Harold Macmillan, um conservador. E como se sabe, os conservadores geralmente têm costumes sociais muito rígidos. Eles são vistos como extremamente sérios, rígidos, atentos ao protocolo, pelo menos em público. Depois, tudo muda. Mas isso muda porque estamos dentro de um período, os anos 60, em que, depois das incertezas, das devastações, da reconstrução, das dificuldades do pós-guerra, em um clima de Guerra Fria, está se tentando um recomeço social e econômico. Um recomeço em que a Grã-Bretanha, depois de ter dado as costas a Sir Winston Churchill, o vencedor da Segunda Guerra Mundial, depois de ter explorado vários caminhos políticos, havia decidido confiar no Partido Conservador de Harold Macmillan. Mas isso no âmbito político. A Grã-Bretanha havia escolhido o caminho dos conservadores. No âmbito social, a Grã-Bretanha nos anos 60 era um fervor revolucionário. Bastaria um nome: os Beatles, o Quarteto de Liverpool, os quatro rapazes que, com a música, mas também com sua imagem, revolucionaram tudo. Revolucionam o sentido dos costumes, o olhar com que os jovens veem a sociedade. É um período de libertação, os anos 60. Começa-se a respirar um clima diferente, também no que diz respeito à liberdade sexual. E também por esse motivo, os políticos, que até então não é que não tivessem tido casos extraconjugais, muito pelo contrário. Os políticos, como se dizia, estavam no centro das atenções, também no que dizia respeito às suas relações com o sexo feminino. E não só. Nesse contexto tão complicado, tão complexo, se encaixa a outra protagonista do escândalo. Ela se chama Christine Keeler. Keeler, uma garota de 19 anos. Christine Keeler não é uma garota de sorte. O pai abandona a família quando ela tem apenas 3 anos. Ela é criada pela mãe, junto com seu novo companheiro, Edward Ted Wish, de Berkshire. Acredite, a casa deles é um antigo vagão de trem, adaptado como moradia, sem água encanada e sem eletricidade. Christine não tem uma infância fácil. O padrasto a molesta.
Ela tenta várias e várias vezes encontrar um emprego. Primeiro como babá, depois como vendedora em uma loja de roupas em Soho. Por fim, ela busca sucesso como modelo. Aos 17 anos enfrenta um contratempo. Durante um relacionamento com um rapaz que conheceu há pouco tempo, Jeff Perry, ela engravida. Christine não quer ter um filho. Ela tenta abortar. Usa uma agulha de tricô para tentar abortar, mas não consegue. O bebê nasce prematuro e morre 6 dias depois. Christine o enterrará em uma cova anônima. Mas Christine está determinada a se tornar alguém. De qualquer forma, a vencer na vida. Em qualquer caso, a se afastar daquele mundo de sofrimento e pobreza que sempre a caracterizou. Em Londres, ela consegue emprego em um restaurante na Baker Street. Baker Street, aliás, é uma rua muito elegante na época, no bairro de Marylebone, onde ficam os bancos da City. Ela conhece Maureen Connor, uma garota que trabalhava em uma boate em Soho. Maureen apresenta Christine ao submundo dos clubes decadentes de Soho. Ela conhece Percy Murray, o gerente de um desses clubes, que convence Christine, ainda menor de idade, a fazer striptease para os clientes ricos de meia-idade que lotam seu estabelecimento. Naquela boate, Christine conhece Peter Rashman, o senhor das favelas de Notting Hill, um explorador implacável, um homem que extorque seus inquilinos, especialmente os africanos e caribenhos, alugando casas decadentes por preços exorbitantes. Killer se torna a amante oficial de Rashman e, através dele, começa a entrar no mundo da alta sociedade. Junto com outra garota de origem humilde, Mandy Rice Davis, ela consegue um apartamento no oeste de Londres. E depois, um contrato temporário com a Chanel, para divulgar como modelo as roupas para adolescentes. Graças a esses contatos com pessoas poderosas, pelo menos financeiramente, Christine Killer realmente consegue fazer sucesso. O encontro da vida dela é com o osteopata Stephen Ward, um homem rico e poderoso, que está apaixonado por Christine. Mas Christine não quer saber disso, não quer se entregar a ele. Ward, porém, a apresenta a um círculo de amizades especiais. Ele a apresenta a pessoas da arte, entretenimento e política. Pois Stephen Ward, além de osteopata, é também um pigmaleão. É um homem que organiza festas regadas a álcool, substâncias entorpecentes e, obviamente, serviços sexuais. Essas festas são organizadas periodicamente nas propriedades mais exclusivas, principalmente dos nobres. E é justamente em uma dessas propriedades, no verão de 1961, em Cliveden, no condado de Buckinghamshire, que Christine Killer é apresentada ao ministro Profumo. Killer não tinha ilusões sobre o que eram aquelas festas. Mas o que nem ela nem Profumo poderiam imaginar é que justamente por causa daquelas festas surgiria um problema para toda a nação. Porque Killer, como tantas outras garotas naquela época, não frequentava exclusivamente as festas organizadas por Ward ou por Lord Astor, o proprietário da propriedade de Cliveden. Ela também frequentava outras festas organizadas em boates ou em hotéis. Em outra festa, apenas um mês antes daquela de Lord Astor, Christine Killer conheceu outro homem, Yevgeny Ivanov, adido naval da Embaixada Soviética. Estamos no clima da Guerra Fria. Estamos nos anos 60. Falta pouco para a crise dos mísseis de Cuba. Já falamos sobre isso. O Muro de Berlim já foi construído. Cada vez mais, o mundo está dividido em 2 polos. Em Londres, o MI5 e o contra-espionagem sabem muito bem que Yevgeny Ivanov, por trás do título de adido naval, é apenas um espião. Eles estão certos. Pelo GRU, o Serviço de Inteligência Militar, ele está em Londres para gerenciar uma rede de informantes que coletam informações úteis para a União Soviética. No quadro complexo, nesse jogo de xadrez tão delicado que diz respeito justamente à Guerra Fria. Profumo parece ignorar, pelo menos no início, esse relacionamento de Killer com Ivanov. Para ele, trata-se apenas de se divertir nas festas, se divertir na companhia das garotas, até mesmo às custas da esposa. O problema é que John Profumo se apaixona perdidamente por Christine Killer. No dia 9 de agosto, algumas semanas depois daquela festa na casa de Lord Astor, Profumo escreve uma carta para Killer. Ele diz a ela que não poderia mais vê-la. Ele escreve principalmente, minha querida Christine, porque, nesse meio tempo, um relatório do MI5 chegou à sua mesa.
Esse relatório detalhado descreve tanto o perfil de Christine Killer, sua história muito trágica, quanto suas relações, começando por Yevgeny Ivanov. Roger Hollis, o chefe do MI5, é o responsável por essa carta. É ele que, alarmado com a possibilidade de que o ministro da guerra possa ter revelado algo entre os lençóis, aquela que é vista simplesmente como uma prostituta, e que essa prostituta teria contado isso ao adido militar soviético, ele dizia: Roger Hollis quer intervir e acabar com esse relacionamento. Oficialmente, o relacionamento termina em agosto de 1961. Killer, por outro lado, afirmará que várias e várias vezes ainda se encontrava com John Profumo, que estava genuinamente apaixonado por ela. Leva bastante tempo para que o escândalo venha à tona. É preciso esperar até outubro de 1962. Enquanto nos Estados Unidos acontece aquele período de crise, conhecido como os 13 dias, quando parece que todo o mundo está à beira da destruição. Durante a crise dos mísseis de Cuba, dois dos homens que frequentavam Christine Killer, um cantor de jazz jamaicano chamado Aloysius Gordon, e Johnny Hatchcombe, o colega de quarto da moça, se envolvem em uma briga. Gordon fica gravemente ferido no rosto com uma faca. A briga começou por aqueles motivos banais de sempre. Essa garota é minha. Não, é minha. Você não pode mais vê-la. Quem disse isso? As mesmas coisas de sempre, as mesmas brigas entre homens. Dessa briga, Gordon sai com a vontade de se vingar. Não tanto de Hatchcombe, mas de Killer, que faz saber a ele que não quer mais encontrá-lo. Killer tenta encerrar a questão, até mesmo terminar o relacionamento com Hatchcombe. Hatchcombe reage mal. 2 meses depois, ele aparece em frente à casa de Christine Killer e dispara alguns tiros contra a porta, provocando a intervenção dos vizinhos e da polícia, que prende o homem, posteriormente condenado a 7 anos por posse ilegal de arma de fogo. Mas o que causa ainda mais escândalo é que a partir desse momento, Killer fica com medo e começa a falar espontaneamente, inclusive com os jornalistas, sobre Hatchcombe, o advogado Michael Eddowes, o inspetor-chefe Burroughs e John Lewis. Ela começa a falar de todas essas pessoas e fala citando nomes. Os nomes de Ward, o osteopata que organizava as festas, de Ivanov, seu amante soviético, e de John Profumo. Em março de 1963, o escândalo Profumo, que agora todos chamam assim porque os jornais e até o Partido Trabalhista estão cada vez mais convencidos de que estão diante de uma bomba prestes a explodir. E tudo isso já é de domínio público. Tudo isso chega ao conhecimento da opinião pública britânica, que não pode fazer outra coisa senão exigir em alto e bom som uma solução. Em 21 de março de 1963, na Câmara dos Comuns, o parlamentar trabalhista George Wick, ele pede ao Ministério do Interior a confirmação ou não dos boatos de que um ministro do governo, sem citar o nome de Profumo, teria tido um caso com Christine Killer. Ele a expõe publicamente como prostituta, mas não é exatamente esse termo que causa escândalo. É o fato de que o próprio Wick acusa o governo de encobrir uma situação perigosa. Um de seus membros poderia ter revelado detalhes da segurança nacional a uma mulher que mantinha um relacionamento com o adido naval soviético. É um escândalo enorme. Não há provas de que, de fato, Profumo tenha passado informações sensíveis para Killer. Assim como não existem provas de que Killer tenha manipulado essas informações sensíveis e as tenha repassado para Ivanov. Mas isso já basta para a opinião pública e o parlamento pressionarem. O próprio Profumo, mesmo não tendo ouvido seu nome no discurso de George Wick, entende que está sob pressão. Ele entende que sua relação com Christine Killer, que na verdade nunca terminou de verdade, porque as cartas continuam sendo enviadas, recebidas e respondidas. Esse relacionamento é inconveniente. Esse é o termo utilizado. O ministro não pode mais permanecer no cargo. Em 4 de junho de 1963, John Profumo é obrigado a retratar seu relacionamento e renunciar. A partir daí, é uma cascata de eventos. No dia seguinte, inicia-se o julgamento de Gordon, amplamente divulgado pela imprensa. Killer o acusa de ser o agressor que teria causado danos físicos a ela. Quando no aeroporto, voltando de uma viagem à Espanha,
ela teria sido agredida e teria sofrido algumas contusões. 3 dias depois, Stephen Ward, o osteopata, o organizador das festas, é preso sob a acusação de ter obtido ganhos imorais, explorando as garotas Christine Keeler e sua amiga Mandy Rice Davis. Exploração da prostituição. Ward não vê o fim do processo. Ele se suicida em 31 de julho de 1963. Ele toma uma dose letal de barbitúricos. Morre após 3 dias em coma. Descobrir-se-á depois porque Keeler vai admitir que toda a Operação Profumo, o escândalo, não era algo fabricado. Era tudo verdade. Keeler confessa ter traído seu próprio país. O país por ter passado informações para Ivanov, sem especificar quais. E então fica a dúvida se realmente Keeler contou a verdade ou não. E não só isso. Keeler admite que Stephen Ward, seu pigmalião, era na verdade o líder de uma rede comunista. Suas festas nada mais eram do que uma tentativa de desacreditar a classe política britânica e, ao mesmo tempo, coletar informações entre os lençóis. Verdade? Dúvida? Mentira? Ou simplesmente uma manipulação póstuma para tentar construir uma pós-verdade? A dúvida permanece. O que sabemos de toda a história é que a opinião pública britânica era particularmente sensível ao tema da traição. Nos anos 60, a inteligência britânica era uma espécie de peneira. O escândalo de Anthony Blunt, antes ainda o de Burgess. A fuga de Harold King Philby. Já falamos sobre isso em outro vídeo. Tudo isso representa algo inaceitável para a Inglaterra, para o Império. O caso Profumo serve de exemplo e é usado em sessões de análise política como um exemplo clássico do que nunca se deve fazer no âmbito político. Nunca ceder às tentações e, principalmente, se realmente decidir ter uma amante, mantê-la no escuro sobre tudo e não conhecê-la em festinhas onde a mesma mulher possa ser compartilhada por vários homens. Tudo isso resulta em um terremoto cujo eco ainda sentimos hoje, por vários motivos. Primeiro, é uma questão de moral pública e política, porque fica provado que um ministro não pode mentir ao parlamento, não pode fazer isso por questões privadas, pessoais, íntimas. Imagine, então, por questões muito mais importantes. É um escândalo que abala as bases por espionagem e segurança nacional. Não preciso repetir o motivo. Mas também a nível cultural, a nível midiático. A partir daquele momento, os jornalistas passam a investigar ainda mais a vida privada dos políticos. Por um lado, com a exigência de mais transparência para evitar novos avanços precipitados. Por outro, na busca sensacionalista pelo escândalo. E depois tem a questão da elite do poder. Profumo era um barão, era um membro em ascensão do Partido Conservador. Era uma figura de destaque na sociedade britânica. Christine Keeler era uma jovem pobre que vinha dos bairros mais humildes, que havia lutado para conquistar um mínimo de status. Era uma espécie de luta de classes entre a elite intocável e quem vinha dos cortiços, da pobreza. Há apenas um ano, vimos na Itália o estouro do escândalo que envolveu o ex-ministro Gennaro San Giuliano. Falamos sobre isso também em um vídeo rápido, é algo que nos afetou a todos de perto. Revivemos, 60 anos depois, as consequências, os efeitos duradouros do escândalo Profumo. Todos nós nos tornamos um pouco voyeuristas. Queríamos saber mais sobre esse relacionamento extraconjugal, sobre o arranhão na cabeça de Gennaro San Giuliano, sobre as brigas, sobre os vídeos que sua amante fazia pelos corredores do ministério. Queríamos saber mais. Na época do escândalo Profumo, não existiam as redes sociais. Não existia internet, não havia smartphones. Pensemos no que poderia ter acontecido se o mesmo escândalo, não digo com aquelas mesmas pessoas, mas com aqueles mesmos cargos. Um ministro da defesa, um espião soviético, ou pelo menos um espião estrangeiro, e uma modelo que se prostituía em festas. Se isso tivesse acontecido hoje, com a sociedade atual, com as tecnologias de hoje. Então, concluindo, por que o escândalo Profumo ainda hoje tem um significado excepcional? Porque nos ensina a nunca subestimar os riscos. E se isso vale para um cidadão comum, imagine para quem ocupa cargos de alto nível. Nesse caso, é preciso ser ainda mais prudente, ainda mais atento e não se expor de forma alguma, ou pelo menos se expor o mínimo possível ao risco de chantagem. Podem estar em jogo documentos sensíveis, documentos confidenciais, os segredos de um país, até mesmo a estrutura do mundo como conhecemos. E tudo isso por quê?
Simplesmente porque um homem, no delírio da onipotência do poder, achava que podia aplicar esse poder vindo da política em todos os âmbitos, até mesmo na vida privada, até mesmo entre os lençóis ou com uma garota disponível.